Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe você também. Que o sopro do Espírito de Deus que está aqui chegue também na sua casa. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 9. Uma vez eu vi a história eu vi um cartoon, uma charge, de dois camaradas na porta da igreja assim, os dois de cueca samba canção. Né? E um virou para o outro e disse assim: rapaz, esse foi o melhor sermão sobre oferta que eu já ouvi na vida. Eu espero pregar um sermão sobre oferta hoje à noite para você. Deus nos ajude. Falar sobre dinheiro. Por que dar dinheiro na igreja? Estou na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 9, o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por constrangimento, isto é, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um contribua conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus nosso Pai, pedimos-te que pelo Teu Espírito Santo, a Tua palavra, encontre o nosso coração e que ela produza fruto para a glória do Teu nome. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Há um ditado rabínico que diz que de 3 maneiras uma pessoa se dá a conhecer: pelo seu copo, pelo seu bolso e pela sua raiva. Pelo seu copo, pelo seu bolso e pela sua raiva. A raiva, os rabinos vão interpretar a partir de uma compreensão de que a competitividade é uma característica humana essencial. Nós somos competitivos. E a raiva surge da nossa derrota e do fato de que alguém é vencedor sobre nós ou contra nós. Essa raiva que sentimos na derrota, que sentimos no fracasso, que é uma raiva que pode ser direcionada àquele que nos venceu, os rabinos interpretam como inveja. O outro se torna aquilo que eu gostaria de ser e uma constante lembrança para mim daquilo que eu não sou. Ele é um fantasma de mim mesmo. Eu carrego comigo porque o invejo dele tenho raiva, mas na verdade eu tenho raiva mesmo de mim. Por isso é que os rabinos dizem que a nossa raiva nos revela. E mais precisamente, a nossa inveja nos revela. O copo e o bolso dizem respeito àquilo que retemos e acumulamos. Isto é, mais do que o necessário para a nossa sobrevivência. Todos nós aqui, muito provavelmente, sem exceção, temos mais do que precisamos e comemos mais do que de fato necessitamos. Todo mundo que já fez uma dieta, isto é, provavelmente todos nós, todo mundo que já fez uma dieta sabe que o grande desafio da dieta não é passar fome, porque uma boa dieta não deixa ninguém passando fome. O grande desafio da dieta é privar-se dos prazeres da mesa. Não é que eu tenho fome, eu falo para a minha nutricionista, não, eu não estou com fome, eu estou com vontade de comer. É diferente. Então o copo, a mesa, a maneira como eu me relaciono com a alimentação, com a comida,
fala muito de mim. E o meu bolso também, a maneira como eu me relaciono com o dinheiro, revela muito de mim. Fala da minha ansiedade, fala da minha ganância, fala da minha expectativa de futuro, fala do meu senso de necessidade, fala dos valores que eu, porventura, tenho ou deixo de ter. O meu dinheiro me revela, e mais precisamente a maneira como eu me relaciono com o dinheiro me revela muito. Por isso é que eu recomendo a quem gosta de ler esta trilogia do rabino Newton Bonder. A Cabala do Dinheiro, a Cabala da Inveja e a Dieta do Rabino. Textos interessantíssimos para a sua pesquisa e para a sua reflexão. Mas hoje quero falar sobre dinheiro. E mais especificamente, não apenas o porquê damos dinheiro na igreja, mas o que isto revela de nós. Ou o que isso pode falar a nosso próprio respeito. E como nos damos a conhecer pela maneira como nós ofertamos na igreja. Isso porque, apesar de todas as evidências e de todos os argumentos que poderiam fazer com que as pessoas dessem menos dinheiro na igreja, as igrejas ainda são as instituições que mais arrecadam doações no mundo todo. Dar dinheiro na igreja faz parte da cultura ocidental. As igrejas, elas são este ambiente onde as pessoas, ou para onde ou através de onde as pessoas canalizam as suas doações financeiras. Os escândalos das lideranças inescrupulosas ou de caráter duvidoso, a suspeita de que o dinheiro doado vai parar no bolso do apóstolo, do bispo, do pastor, a ideia de que não precisamos dar dinheiro na igreja para fazer o bem, tudo isso está aí no ar, mas não obstante esses fatos, ainda as pessoas contribuem muito na igreja. E eu espero que os senhores essa noite contribuam também. Mas quero lhes falar então por que dar dinheiro na igreja e o que isso diz a seu respeito, a meu respeito. Como é que a maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro nos revela. Motivações para dar dinheiro na igreja. Primeira, investimento. Investimento. Você precisa semear no reino de Deus. O texto que nós lemos em Coríntios 9, versículo 7, o versículo anterior, o versículo 6, diz assim que quem semeia muito, colhe muito. Daí tiramos essa ideia de que quem semeia muito no reino de Deus, colhe muito. E porque a gente quer colher muito, então a gente investe no reino de Deus. Mas quem investe no reino de Deus, para colher muito para si, não investe no reino de Deus, investe em si. E talvez por isso mesmo não colha. O fato é que a motivação da doação pelo interesse da colheita não é uma motivação adequada à luz da Bíblia Sagrada. Investir em Deus. Invista em Deus, você será recompensado. Invista em Deus, você dá a Deus e Ele te dá muito mais. Ele te retribui 10 vezes mais. Nesses termos, investir no reino de Deus, ou investir em Deus, e semear dinheiro em Deus, por mais ridículo que pareça, acaba por convencer algumas mentes fracas de que é o melhor investimento, porque no mercado não tem rentabilidade semelhante. 10 vezes mais. Por isso que a religião funciona bem, as igrejas vão muito bem, obrigado. Essa ideia do investimento ainda encontra espaço em alguns corações. Porque há pessoas que raciocinam em termos de investimentos. Não é que elas investem na igreja ou elas investem em Deus. Elas vivem investindo. E porque vivem investindo, elas vivem com a expectativa de retorno. Eu invisto numa dieta, eu quero ver rapidamente o meu emagrecimento. Eu invisto num relacionamento, eu quero ver rapidamente o retorno do meu investimento.
E quem vive de investimento, vive de relações custo-benefício. Vale mais investir aqui do que ali. Estou investindo muito aqui e não estou tendo o retorno esperado. Então, acho que vou parar de investir aqui e começar a investir ali. E quem vive com essa mentalidade de investimento, vive fazendo a contabilidade constante das perdas e ganhos. Eu dou mais do que recebo. Já ouviu isso em algum lugar? Eu invisto nessa relação e você não. Eu me mexo, você não se mexe. Eu estou me sentindo prejudicado. Sempre eu tomo a iniciativa, sempre eu perdoo, sempre eu cedo, sempre eu dou o passo atrás, sempre eu inicio a conversa, sempre eu estou em busca. Eu estou investindo demais em você e você não está me dando retorno. Eu estou começando a chegar à conclusão que você não é um bom investimento para mim. Na relação de custo-benefício, calculando aquilo que eu lhe dou e aquilo que você me dá, eu estou me sentindo prejudicado. Eu vou procurar um outro lugar para investir, eu vou procurar um outro alguém para investir, porque eu não me dou para você. Eu me dou para mim mesmo, através de você. Eu não estou preocupado com você. Eu estou preocupado com o retorno que você pode dar para mim. Isto é, eu estou investindo em você. Enquanto o retorno é legal, enquanto o retorno é satisfatório, enquanto o retorno é vantajoso, enquanto o investimento não nos custa tanto, ele se justifica na avaliação de perdas e ganhos, a gente vai empurrando esse investimento com a barriga. Mas a partir de um momento em que a gente se sente prejudicado, e que o retorno não é o desejado, o esperado ou o prometido, a gente tem a tendência de recolher as sementes para semear em outro lugar. E isso vale para um monte de coisas. Vale para a relação pais e filhos. Coisa de mãe, é assim que você retribui o amor que eu lhe dou? É assim que você me paga toda a minha dedicação para você? Isso é coisa de gente que investiu numa relação, esperava colher ou não colheu, ou colheu menos do que era a sua expectativa. Segundo, tem gente que doa e dá dinheiro na igreja por obediência, por obrigação, porque Deus mandou dar dinheiro na igreja, tem que dar dinheiro na igreja. A Bíblia diz que tem que dar dinheiro na igreja, é o dízimo. O profeta Malaquias fala que quem não dá o dízimo é ladrão, ladrão de Deus. Você está roubando de Deus. Aí alguém diz assim, bom, mas isso é uma doutrina do Velho Testamento. Sim, é do Velho Testamento, mas Jesus se referencia a ela. Jesus diz, olha, vocês devem dar o dízimo das hortaliças pequenas, a hortelã, o endro, o cominho, mas devem fazer mais do que isso. Ele não diz, vocês não devem fazer isso. Ele diz, a justiça de vocês tem que exceder a justiça dos fariseus, rigorosíssimos no cumprimento da lei. Vocês devem dar o dízimo das hortaliças pequenas, mas não podem negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé ou a fidelidade. Quando Jesus fala de uma justiça que excede, ele não fala que o fariseu dá 10% de dízimo e o discípulo de Jesus tem que dar 20%, 30%, 50%. Ele está dizendo da abrangência, da plenitude da doação. É dar não apenas o dinheiro, mas dar também o coração. Mas o problema é quem dá por obediência. Isto é, quem ainda vive na lei, quem ainda se relaciona com Deus na base das obrigações, quem ainda faz o que faz porque uma realidade externa manda que seja feito.
Dá para imaginar este alguém cumprindo as suas obrigações para com Deus. E uma vez que cumpre as suas obrigações para com Deus, é invadido por um senso de dever cumprido, por um senso de mérito. E quem cumpre as suas obrigações e tem o senso de dever cumprido, diz assim: eu fiz a minha parte, agora é a hora da tua parte. É como se o sujeito dissesse assim: olha, Deus, quando eu recebi o meu salário no fim do mês, o Senhor ficou olhando para mim se eu ia obedecer e ia dar o dízimo. Pois eu dei. Agora eu vou ficar olhando para o Senhor para ver o que o Senhor vai fazer e como é que o Senhor vai me abençoar, porque eu já dei o dízimo. A minha parte eu já fiz, agora vamos ver se o Senhor vai fazer a sua. Quem tem senso de mérito, coloca Deus no lugar do devedor. Quem acha que fez para Deus aquilo que devia fazer e que deve ser elogiado, recompensado, reconhecido por isso, coloca Deus diante da obrigação de abençoar. Não que Deus esteja nessa situação, mas porque na cabeça desse legalista, Deus está enclausurado na lei. Porque todo mundo que cumpre a lei quer ser reconhecido. Isto é, não fez mais do que obrigação e ainda quer ser elogiado. Por exemplo, quando você vai viajar com os documentos do seu carro tudo vencido, o policial rodoviário te para. Mas quando você volta, vai no despachante, arruma direitinho a sua habilitação, seu documento, licenciamento, tudo direitinho, você passa assim numa blitz olhando para a cara do guarda. Me para agora. Para eu. Estou na lei. Estou certinho. Quero esfregar na sua carinha meu documentinho pago. Quero que você reconheça que eu sou um cidadão legal. Eu quero ter essa satisfação de dizer: veja como eu sou um cara organizado, faço tudo direitinho. Veja, Deus, como eu faço tudo direitinho. Aliás, veja você também, como eu faço tudo direitinho. Deve ser insuportável você conviver com gente legalista. Gente que vira para você e diz assim: eu estou fazendo a minha parte, você não está fazendo a sua. Nós fizemos um acordo, eu cumpri, você não cumpriu. Nós não fizemos aqui um compromisso, nós dois? Por que eu fiz a minha parte e você não fez a sua? E agora você tem que ser penalizado. Você tem que ser penalizada. Se eu fiz, por que você não fez? Você tem alguma desculpa para dar? Eu fiz. Aliás, todo mundo faz. E essa questão de você conviver com uma pessoa que olha para você com cara de que você está devendo para ela, de que ela é certinha, ela é perfeitinha, e você não é. Essa sensação é insuportável. Você vai se diminuindo a cada dia. E você vai ficando tão pequeno e tão pequena que dali a pouco você não tem nem forças para ser o que você é. Quanto mais aquilo que você disse que ia ser e assinou. Viver com senso de obrigação é viver uma vida fake. Eu fiz porque você mandou que eu fizesse. Eu não queria fazer. Eu fiz porque você me constrangeu a prometer que eu faria, mas eu não queria fazer. Eu fiz porque eu acho que isso te deixa feliz, mas eu não queria fazer. E aí você está se relacionando com uma pessoa que faz, mas não faz. É aquela ideia assim de, por fora eu estou em pé, por dentro eu estou sentado. É falso. Esse estar em pé não tem valor algum. Não veio lá de dentro. Veio da imposição de uma força exterior que obrigou que aquilo fosse feito. Quem vive assim, vive com medo. Medo do quê? De ser punido se não fizer.
Deus mandou, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, Ele me castiga. Meu pai mandou, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, Ele me castiga. Minha mulher mandou, eu tenho que fazer. Aí eu tenho mesmo, mas se eu não fizer, me castiga. É o medo de ser penalizado, de não alcançar o padrão da lei. E porque não alcançou o padrão da lei, é diminuído, é hostilizado, é rejeitado, é castigado, é punido, perde privilégios. Então tenta porque tenta alcançar o padrão da lei. E vive uma vida horrorosa, porque é uma vida falsa, que não vem de dentro. É uma vida amedrontada, porque é o constante assombro de ser penalizado. E é uma vida quase que de olhos para o chão, porque o tempo todo está sendo lembrado e lembrada que não está no padrão da lei e da perfeição que a lei exige. Mas eu acho que não tem ninguém que vive assim, é só uma teoria, essa parte aqui da lei. 3, tem gente que contribui na igreja por visão. Diz assim, eu vou dar um dinheiro nessa igreja porque eu concordo com essa visão. Eu concordo com esse sonho. Eu concordo com essa utopia. Eu gosto daqui, eu vou dar dinheiro aqui porque eu quero participar disso. Eu quero patrocinar isso. Eu quero financiar isso. Eu vou dar dinheiro aqui porque eu gosto dessa visão. E esse pessoal é legal, porque gente que tem visão tem futuro. Gente que é mobilizada por utopia é mobilizada pelo futuro. Gente que tem uma visão sabe onde quer chegar. Gente que tem uma visão é mobilizada para chegar lá. Tem motivação para chegar lá. Gente que tem uma visão tem critério de decisão. Gente que tem uma visão tem grandes anseios, tem ambições. Não é errado ter ambição, eu acho até que é errado não ter ambição. Há uma diferença entre ambição e ganância. Ganância é querer mais para si. Ambição é querer mais. Então, eu quero mais. Eu quero mais. Eu enxergo o que eu ainda não tenho e quero ter. Eu enxergo o que eu ainda não sei e quero saber. Eu enxergo o que eu ainda não posso e quero poder. Eu enxergo o futuro, eu tenho coisas para realizar lá para frente. Se Deus falar para mim hoje, Ed, quer morrer? Eu digo, não senhor, quero, mas não agora, está cedo. Há lugares que eu ainda quero visitar. Há experiências que eu ainda quero ter. Eu estou satisfeito aqui, eu ainda não peguei tudo da vida que eu acho que a vida tem para me dar. Eu ainda não vivi tudo o que é ser humano e que o Senhor pode fazer de mim. Eu quero mais, quero mais, quero mais. O problema de gente que vive com uma visão, com uma utopia, com um sonho, é que essa gente tem um ideal de perfeição. E essa gente que enxerga alguma coisa maravilhosa, à qual ainda não teve acesso, da qual ainda não desfrutou, essa gente é perigosíssima, porque essa gente se enxerga aquilo que deve ser e aquilo que pode ser, e enxerga também aquilo que não é. Quem tem futuro, quem tem visão, quem tem utopia, quem tem ganância, quem tem sonho, tem um senso crítico a respeito da realidade que é exagerado. É o tipo de gente que nada está bom porque pode ser melhor. Nada é suficiente porque pode ser mais. Nada contenta, porque os olhos não estão aqui no desfrutar o que é. Os olhos estão sempre lá, na ambição de chegar no que não é. O coração não está mergulhado no que tem. O coração está desejoso do que não tem. É gente que vive com os olhos no futuro e que não tem o chão aqui, não tem presente, não tem o de carne e osso para pegar. Tem os seus sonhos, tem as suas idealizações, tem os seus padrões de perfeição. Mas tem possibilidades. Gente que vive com o radar ligado o tempo inteiro.
tem alguém mais interessante nessa festa para eu conversar do que esse cara chato que está aqui comigo? E você fica... Você passa num buffet maravilhoso. Bobo é o cara que entra na fila e já vai se servindo. Aí chega ali na frente, tinha um negocinho que ele... Então quando você for servir no buffet, você dá uma volta, vê tudo que tem, e aí você faz a sua seleção, para não chegar lá na frente, tudo que você viu, você gostou, né? Então, essa convivência com as possibilidades, isso é desesperador. Imagina você conviver com uma pessoa assim. Tá bom, mas podia ser melhor. Tá bom, mas olha, eu não acredito. Esse cara se formou junto com você. Olha o patrimônio dele, olha o nosso. Você podia dar um gás, né? Olha o teu irmão. Teu irmão é acelerado. Pior é quando esse alguém que tem um sonho, uma visão ideal de perfeição, arruma um retrato. E começa a comparar o que a gente não é com o que o retrato é. Aí dá vontade de morrer. Principalmente quando o retrato é bem melhor do que o que a gente vê no espelho. Agora, essa gente que tem visão é seletiva. Cobra. Quer todo mundo correndo o tempo inteiro. Quer todo mundo engajado o tempo inteiro. Você não pode assistir um jogo da seleção brasileira que você é alienado. Vai te catar. Temos que correr atrás de um Brasil melhor. Vamos para a manifestação. Eu não quero ir para a manifestação, eu quero ficar em casa. Critica tudo e todos o tempo inteiro. Tem um nível de engajamento e cobra que todo mundo tem o mesmo nível de engajamento. Tem uma obsessão e cobra que todo mundo tenha a mesma obsessão. Mas isso também é teoria. Não tem gente assim muito. Gente que contribui por gratidão. Gratidão. Esse pessoal também é legal. O pessoal do investimento e da obediência é gente cabeça fraca. Mas o pessoal da visão é legal. Eu não gosto de gente acomodada e lerda. Tenho dificuldade. E a gratidão também é legal. A gratidão é uma coisa muito legal, porque há duas coisas ou duas expressões difíceis de sair da boca de algumas pessoas. Me desculpe e muito obrigado. Gente que para admitir um erro, para admitir uma falta, para admitir uma falha, gente para admitir que não é perfeita. É difícil, a gente acha que é perfeito. No fundo a gente acha. Esse papo assim, quando um cara vier para você e falar, posso fazer uma crítica construtiva? Você fala, não pode. Não tem crítica construtiva. É sempre destrutiva. Crítica construtiva é uma contradição de termos. Eu posso dizer uma coisa que você fez e não fez tão bem, mas é legal? Não pode. Posso mostrar para você que você não é o que você pensa que é? Não pode. Então, quando a gente diz assim, me desculpe, ou a expressão cristã também, né, me perdoe, isso é extraordinário. Mas muito obrigado também é legal. Muito obrigado é uma expressão de humildade. Quem diz muito obrigado diz assim, olha, eu não merecia que você tivesse feito por mim o que você fez. Você não tinha nenhuma obrigação de fazer por mim o que você fez. Eu não tenho como retribuir o que você fez por mim. Eu não tenho como lhe pagar, eu não tenho nada para lhe dar em troca. Isso que você fez por mim não era um direito meu. Eu nem sei por que foi que você fez. E tudo que eu posso dizer é que isso foi tão bom para mim. E tudo que eu posso dizer para você é muito obrigado. Muito obrigado. Receba a minha gratidão. Agora, o problema desse pessoal do muito obrigado é que eles têm uma tendência também
a se encostar, né? Porque tem gente que acostuma tanto a falar muito obrigado e viver do favor do outro, da bondade do outro, da generosidade do outro, da compreensão do outro ser capaz de andar a segunda milha. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, que daqui a pouco ele olha para você, você não fez nada, ele fica te olhando. E você fala, o que foi? É como se ele estivesse assim, esperando você fazer alguma coisa para ele dizer, muito obrigado. Você começa a achar que você tem a obrigação de fazer aquilo que você não tem obrigação nenhuma de fazer. Você começa a se responsabilizar por pessoas que são muito agradecidas e nem um pouco proativas, mobilizadas, reativas. O que diz muito obrigado é o favorecido. E gente que se coloca no lugar do favorecido fica na expectativa de que alguém vai fazer alguma coisa por mim. Ei Deus, o Senhor não vai fazer nada por mim? Ei Deus, olha eu aqui, a minha necessidade. Acaba se humilhando, no sentido não de se percebendo, mas de se diminuindo. E gente que contribui por gratidão, geralmente navega bem em época de vacas gordas. Doa porque tem para doar. Dá porque tem para dar. Dá porque foi favorecido, favorecida, agraciado, agraciada. Mas quando falta, quando não tem do que agradecer, quando está na dificuldade, quando está na escassez, o que vai dar? Acha que não tem nada para dar. Na verdade, acha que está precisando receber. Acha que é digno de receber. Acha que é justo que ele receba, que ela receba. E gente assim acaba colocando todo mundo na cadeira de quem deve e veste o manto do coitado. 5. Só tem 6, tá, pessoal? 5. Tem gente que dá por compaixão. Esse pessoal também é legal. Esse pessoal aqui é muito legal. É um pessoal que ele não consegue não dar. Ele não consegue ser indiferente à dor do outro. Ele se sente responsável pelo outro o tempo inteiro. Ele viu uma necessidade, ele quer compartilhar, ele quer atender, ele quer ajudar. Ela viu uma pessoa caída, já quer pegar, levar para casa, já quer levar um prato de comida, já quer levar roupa. São pessoas que são mobilizadas, têm compaixão. Paixão de patos, de sentimento, de entranhas. Essa capacidade de mergulhar no sentimento do outro, no patos do outro, na paixão do outro. É algo próximo da empatia. Sofrer com, sofrer em, sofrer no lugar do outro, sofrer ao lado do outro. Uma das grandes expressões da maturidade humana é a capacidade de atravessar o sofrimento do outro com o outro. A capacidade de conviver com o sofrimento do outro, mesmo quando o sofrimento do outro não há nada que seja feito para que ele seja atenuado. E quando a gente está junto com o outro, no sofrimento do outro, e não tem nada para fazer pelo outro, é só ficar ali com ele. Isso revela que nós não somos onipotentes, isso traz em xeque a nossa fé, nossas convicções, nossas percepções a respeito da vontade de Deus, a gente convivendo aqui com o sofrimento, não tem o que fazer com ele, e a maioria das pessoas foge. Você começa a sofrer, todo mundo vaza. Então quem tem compaixão é uma pessoa admirável. E aí você fala assim, por que você doou? Eu falei, porque o cara estava com frio, eu não consigo ver ninguém com frio, eu já dou logo o casaco. Eu falei, e agora você está com frio? Estou com um pouco de frio. Então esse pessoal da compaixão tem um problema sério também, porque é tão compassivo que cuida de tanta gente que não cuida de si mesmo, não cuida de si mesma. Doa tanto que não sobra nada para si. Reparte tanto que não come. Serve tanto que não se alimenta. Você conhece essa figura no jantar da sua família. Todos à mesa,
bem vestidos e cheirosos. Mas tem uma pessoa transpirando de estar servindo, enxugando a mão no avental, com o avental molhado por cima de um belo vestido. Ou às vezes nem colocou o belo vestido, porque eu vou ficar na cozinha mesmo, entre e sai da copa e da cozinha. Eu não vou sentar, eu estou aqui para servir, não estou aqui para ser servida. Essas pessoas se dedicam tanto que elas são exauridas emocionalmente, fisicamente. Elas compreendem tanto, mas elas não compreendem a si mesmas. Elas perdoam tanto, mas elas não perdoam a si mesmas. Elas se doam tanto que ficam com o bagaço, quando não ficam o próprio bagaço. Aí você olha para a pessoa e diz assim, você está um bagaço. Eu falo, claro, você chupou tudo. Foi você que fez isso. Você sugou tudo. A pergunta é, e por que você se deixou sugar? Por que você não colocou limites? Quem disse para você que você tinha que se doar nesse nível? Foi Jesus. Mas você tem essa condição? Você tem esses recursos emocionais ilimitados para doar sem medida? Você tem pão que se multiplica dessa maneira para você querer matar a fome do mundo? Recursos ilimitados, meus amigos. Prioridades necessárias. Doações criteriosas. Exceto nas extravagâncias da vida. Não é raro a gente encontrar pessoas dizendo, pastor, eu não tenho forças para mais nada. Eu não aguento mais um passo. É bonito, mas é cruel. Fora as duas lá do mente fraca, lá, o investimento e da obediência, visão, gratidão, compaixão, são coisas boas. Mas que a gente precisa ter muita lucidez na hora de agir com essas motivações. A última, eu penso que há pessoas que doam como um ato de adoração. O que é muito próximo de dizer que são pessoas que doam como um ato de amor. E o que é doar como um ato de amor e como um ato de adoração? É fazer as coisas com o mesmo coração com o que Deus faz as coisas. O que é um ato de adoração? É um ato quando o nosso coração está alinhado ao coração de Deus e se assemelha ao coração de Deus e chega nesse estágio de amor do coração de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz no texto que nós lemos. Cada um contribua conforme determinou em seu coração. O que caracteriza o coração de Deus e as ações de Deus, dentre tantas características, essa autodeterminação divina, talvez seja a principal. O fato de que Deus não é movido por causas exteriores. Deus é movido por si. Ele não tinha obrigação de nos criar e nos criou. Ele não tinha necessidade de nos criar e nos criou. Ele não tinha vantagem nenhuma em nos criar e nos criou. E se alguém perguntar para ele, por que o Senhor criou? Ele vai dizer, porque eu quis. Observe Jesus.
Jesus, por que o senhor vai morrer na cruz? Porque o seu pai mandou? Não, meu pai não mandou, não me exigiu. Eu vou porque eu quero. Minha vida ninguém tira de mim. Eu de mim mesmo a dou. João capítulo 10, 17 e 18. Seu pai mandou, né? Por isso que você vai, por obediência. Não, eu vou porque eu quero. Por quê? Porque o diabo exigiu o resgate pelos pecadores. Eu falei, tu acha que eu dou satisfação para o diabo? Eu sopro e ele desaparece. Eu vou porque eu quero. Por que o senhor vai? É porque o senhor não consegue ver esse pessoal chorando, né? Não, consigo sim. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que Deus tem, que é impressionante. A capacidade de ver a gente chorar e não fazer nada. Deus consegue. Ah, já sei. O senhor quer que esse pessoal aí fique cantando musiquinha para o senhor por toda a eternidade. Eu falei, aí vai ser muito chato. Se fosse por isso, eu nem morreria. Então por que o senhor vai morrer? Porque eu quero morrer. Quero morrer. Eu quero me dar. Eu quero me doar. Eu quero doar. Eu quero repartir. Eu quero compartilhar. Ah, já sei. Esse é o teu investimento no reino do teu pai, né? Eu falei, não, você não está entendendo. Eu quero fazer isso. Está em mim. Então eu fico imaginando se você tem um envelope da oferta na mão. Alguém tem um envelope aí para me emprestar? Depois eu devolvo para você contribuir, não precisa ficar preocupado. Beleza? Mas está com o envelope na mão, você vai dar uma oferta. Aí você levanta para dar uma oferta, na hora que você vai depositar, Deus fala assim, por que você vai dar essa oferta aí? Porque o senhor mandou, está na Bíblia, né? Aí Deus fala, não, volta, você não entendeu, volta. Aí você senta lá, pensa um pouco, aí você vai. Aí Deus, e agora, vai por quê? Porque o pessoal aí é legal dessa igreja, eles têm que pagar uma prestação aí, parece que é 1 milhão que os caras têm. Pô, essa oferta aqui não é por nada, já veio com a oferta dentro, esse envelope aqui. Pô, maravilha. Mas olha, fala assim, não, porque essa igreja aí é legal, eu estou comprometido com a visão desse pessoal, aí estão mudando de sede, eu vou contribuir lá para a reforma. Aí Deus fala, não, você não entendeu, volta. Aí você vai de novo. Aí Deus fala assim, por que você vai dar essa oferta aí? Gratidão, Senhor, o Senhor me dá tanto. Ah, então no dia que eu parar de te dar, você não vai mais contribuir, volta. Me dei mal, porque esse era um sermão para você contribuir, não era para você voltar, né? Mas se você vier contribuir e Deus falar, por que você vai contribuir? Você fala assim, porque eu quero. Aí Deus fala assim, mas eu não vou te dar nada em troca, né? Aliás, já te dei, porque se eu não tivesse te dado, você não teria nem o que contribuir. Aí você fala assim, não, estou ciente, Senhor, não estou com expectativa nenhuma, não. Só quero dar. Aí Deus, boa. Por que você vai contribuir? Porque a igreja está precisando? Não, a igreja está precisando, é um problema do Senhor, né? E deles também. Eu vou contribuir porque eu quero contribuir. A questão não é se você vai contribuir ou não vai contribuir, é o que o ato de contribuir diz a seu respeito. E diz a respeito da maneira como você se relaciona com as pessoas. Diz a respeito da maneira como você se relaciona com Deus. Diz a respeito da maneira que você se relaciona com você mesmo. Eu disse de manhã e repito. Quando você levantar com a sua oferta, você levanta, aí senta de novo e diz assim, por que é mesmo que eu vou contribuir? Aí você fala assim, acho que eu preciso orar mais por isso. Tudo bem, você guarda a sua oferta, não contribui, vai orar. Ou então você diz assim, acho que eu preciso pensar mais nisso. Ok, guarda, vai pensar. Eu acho que eu preciso conversar com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, eu não sei porque que eu vou contribuir. Então guarda e vai saber. Porque se não cair nenhum centavo aqui hoje à noite,
Mas você pegar a sua oferta e se colocar diante de Deus para pensar por que é que você está fazendo isso. E deixar Deus falar para você, através desse ato de doação, como é que você se relaciona. E se você tiver a oportunidade de se perceber, com dinheiro na mão, o que ele fala a seu respeito, e você chegar um dia nesse ponto, de estar liberta da obrigação da lei, da culpa, do constrangimento de ter que dar, da necessidade de dar para ser aceito e incluído, do orgulho e da vaidade de dar, do espírito de investidor quando doa, do coração que cobra que todo mundo dê no mesmo limite que você. Se você for liberto e liberta, e chegar nesse ponto em que alguém fala assim, por que você vai doar? E daqui a 1 ano, 6 meses, 1 mês, 1 semana, você falar, eu vou doar porque eu quero, porque eu sou livre para doar e para não doar. Mas no meu coração, eu vou fazer isso de livre vontade. E com muita alegria. Então, se não pingar 1 centavo hoje à noite, mas você tiver essa experiência, esse é o melhor dos mundos. Porque aqui nós não conversamos sobre dinheiro. Nós usamos o dinheiro para conversar a respeito de nós mesmos. Da maneira como nós vivemos e da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Então esse é o momento de você contribuir. Se é que você vai contribuir. Que Deus abençoe a todos. Amém.